A gente já começa falando dessa vitória do Flamengo, com o gol marcado pelo Juninho na etapa final. Flamengo começa a Libertadores da América com vitória. Raí Monteiro, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Gostou da atuação do Flamengo? E o Felipe Luiz fez a substituição, coloca o Alexandro, coloca também o Juninho. Alexandre inicia a jogada do gol e o Juninho faz o gol do Flamengo de peito. 1-0 para o Mengão contra o Deportivo Táchira, bicampeão venezuelano, bicampeão nacional, mas era um adversário que a gente sabia que o Flamengo tinha condição de chegar lá e fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Muito boa noite para você, Raí Monteiro. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, Boni, também o Bruno Prado, que já se juntará a gente, e todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui no YouTube da Jovem Pan para mais esse Canelada. Não gostei, achei uma atuação muito ruim do Flamengo diante do Deportivo Táchira. Vou repetir algo mais ou menos parecido com o que a gente falou aqui ontem, né? 3 pontos muito importantes, largada na Libertadores, fora de casa, era fundamental começar vencendo. Era meio que obrigatório para o Flamengo começar vencendo. Nem gosto muito de usar essa palavra, mas dada a diferença dos times, né? Acho que o único desafio que o Flamengo vai ter de fato nessa primeira fase da Libertadores vai ser a LDU jogando em Quito. Os outros jogos são bastante acessíveis, então somar 3 pontos de largada era o objetivo e o Flamengo foi lá e cumpriu o seu objetivo. Eu acho que dá pra gente pontuar aqui outra questão também em relação aos desfalques, né, que seguem pesando. Hoje, mais uma vez, o Felipe Luiz teve que mandar a campo uma escalação com 4 homens de frente e sem necessariamente um jogador de mais qualidade de articulação. Uma missão que até poderia ser do De La Cruz, mas na prática acabou não sendo, né? Então ele tinha Cebolinha, Michael, Luiz Araújo e também o Bruno Henrique, né? 4 homens de frente. E o Flamengo até produziu ali, né, no primeiro tempo para conseguir sair em vantagem para o intervalo e acabou não conseguindo. Mas se a gente for olhar para o desempenho, né, e tentar esmiuçar um pouco mais o que foi o jogo do Flamengo, foi uma atuação ruim, né? Foi uma atuação ruim do Flamengo. O Flamengo produziu ali oportunidades para vencer. Como eu disse, poderia ter feito antes o resultado do 1-0, mas foi muito pouco, né? Baixa efetividade nas oportunidades que teve e um sofrimento ali até os minutos finais sem muita necessidade. Nos acréscimos, o Flamengo teve ali passou por 2 possibilidades, né, de sofrer o empate contra um time muito, muito fraco. Acho que, como disse, os desfalques pesam, mas também, o que é para mim muito negativo em um jogo de Libertadores, faltou um pouquinho de senso de urgência para decidir logo, né? Meio que aquele negócio, dá para decidir, dá para ganhar a qualquer momento e tal. E muitas vezes pode funcionar. A qualidade do Flamengo é indiscutível e, mais uma vez, esteve à mostra hoje. Mas outras tantas pode acabar não funcionando, né? Então não gosto muito quando se encara o jogo sem esse senso de urgência, sem essa competitividade, sem a entrega que o torneio pede, que os confrontos pedem. Então não gostei não da atuação do Flamengo, achei bem abaixo, olhando para o que é o Flamengo, para o que pode produzir e olhando também para o que é o Deportivo Táchira. Acho que o Flamengo deixou a desejar, embora os 3 pontos sejam, obviamente, muito, muito importantes. E hoje o Flamengo venceu, não vencia um jogo como visitante na Libertadores desde 2022, né, que é um dado interessante, já que o Flamengo é um time que nos últimos anos é uma equipe forte. A última vitória como visitante foi contra o Vélez na semifinal de 2022, uma vitória por 4-0 lá em Buenos Aires, inclusive. Mas foi uma atuação ruim do Flamengo. Conseguiu a vitória, conseguiu o resultado, não deve ter nenhum sofrimento em relação à classificação nesse grupo, mas foi uma atuação ruim, sim, do time do Flamengo. Era um time com desfalques e isso tem peso, inclusive no Flamengo, que tem um elenco forte, tem um orçamento alto, tem um elenco com mais gente do que outros times, mas ele sente desfalques, porque existem, aqui no futebol brasileiro, temos bons jogadores, o Flamengo tem vários bons jogadores, mas os diferentes, eles não são tantos assim, né? Eles fazem falta. O Gerson faz falta, a Arrascaeta, mesmo que hoje não seja tão regular do que já foi em outros anos, até pelos problemas físicos, mas é um cara que pode fazer alguma coisa diferente. O Pedro já está um bom tempo fora, que é um cara que pode te entregar 30 gols numa temporada. O Wesley, eu ainda não coloco nessa de diferente, mas é um cara que está bem e também não atuou. E o Flamengo hoje tinha um time que era... Os 4 que estavam mais à frente
eram todos jogadores que precisavam de espaço para correr, né? E quando eles tiveram esse espaço, eles até conseguiram alguma coisa. O Michael, que foi muito mal no jogo, o Luiz Araújo, Cebolinha também fez a jogada do gol, ajudou, evitou que a bola saísse na linha de fundo, mas também não fez grande coisa. E o Bruno Henrique, né, que participa do gol, disputando no alto, ganhando a bola no alto até ela chegar no Juninho. Mas esses jogadores, eu até falei sobre isso no Bate-Pronto hoje, e eu incluo o Plata também, que não participou do jogo, né? O Luiz Araújo, o Plata, o Cebolinha e o Michael. Não vou colocar o Bruno Henrique nessa, porque o Bruno Henrique é um cara que já tem uma história enorme no clube, já entregou muito no clube e teve uma lesão muito séria há um bom tempo e ainda é um cara que resolve jogos, como ajudou a resolver o jogo de hoje. Mas esses 4, Luiz Araújo, Plata, Cebolinha e Michael, nenhum deles é ruim. Acho que são 4 bons jogadores. Mas, às vezes, dá a impressão que por estarem no Flamengo, que hoje tem muito dinheiro, é um time rico, que todo mundo é craque ali. E não é. E, às vezes, cria-se uma impressão de que o Flamengo vai atropelar tudo e todos. São 4 bons jogadores, aí a vantagem do Flamengo é que ele tem 4. Tem times que tem jogadores desse nível, mas tem 1, tem 2. E aí, quando um deles não está bem ou está machucado, eles não têm como repor. O Flamengo, o Michael está muito mal. O Michael jogou muito mal contra o Inter, jogou muito mal hoje. Mas aí o Michael tá mal, só que aí o Cebolinha consegue uma jogada. Aí o Luiz Araújo pode conseguir alguma coisa. O Plata, cada um na sua característica. Aí machuca o Cebolinha, que infelizmente tem muita lesão muscular. Só que ele tem mais 3. Aí o Plata vai para a seleção. Voltou desgastado, né? Até por isso não participou do jogo. Também começou no banco contra o Inter. Mas tem outros, né? Mas são 4 jogadores bons. Mas nenhum deles é diferente. E o jogador que é normal bom, para o nível do Série A de brasileiro, ele vai oscilar. Então o Michael agora tá mal, daqui a pouco ele pode estar bem. Só que aí o Luiz Araújo vai estar mal. Aí depois o Cebolinha. E varia, né? Eles vão variar. Então esse tipo de jogador, às vezes por estar num clube que hoje é muito badalado, às vezes a gente espera, acho que é algo que eles não vão entregar. Eles vão entregar às vezes. Como alguns gostam de falar, se eles fossem regulares e arrebentassem todo o jogo, eles estariam no Real Madrid, né? Eles não estariam aqui jogando no Brasil, apesar de estarem jogando num time, num dos melhores do Brasil e da América do Sul. Então vai ter esse tipo de oscilação. Então mesmo o Flamengo, quando não tem os caras diferentes, e para mim os diferentes ali são Gerson, Pedro e em alguns momentos o Arrascaeta ainda, ele sofre, ele tem dificuldade. Mas também acho que hoje teve uma questão de mobilização para o jogo. Parecia um Flamengo até um pouco relaxado, o adversário era muito frágil, então era um Flamengo que parecia que tinha a impressão de que ia ganhar o jogo naturalmente, mesmo que não jogasse tão bem, e tomou um susto no fim, poderia ter cedido um empate ali ao time venezuelano. Então, além de desfalques, das oscilações que vão acontecer, também teve uma questão de postura, de realmente levar o jogo assim de maneira mais competitiva, apesar de ter uma diferença técnica grande em relação ao seu adversário. Se o Táchira empatasse, não seria nenhum absurdo, não. O Flamengo deu uma relaxada em alguns momentos. E como disse o Bruno, o Flamengo hoje, sem Gerson, sem Arrascaeta, sem Danilo, sem Wesley, jogadores importantes, jogadores titulares aí desse Flamengo do Felipe Luiz. Muita gente questionando a criação do Flamengo no meio de campo, sem a Arrasca e sem o Gerson, que são 2 jogadores que fazem muita falta. Não tenho dúvida disso. E eu vou querer conversar agora com o nosso Rodrigo Viga para saber o que ele achou da atuação do Flamengo ao vivo aqui no Canelada. Rodrigo Viga. Gostou, Viga, do futebol do Flamengo hoje? Boa noite. Tudo bem, Pedrão? Boa noite para você, para o Raí, para o Bruno, para o nosso Vitor, especialmente para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Sabe que eu sou um corneteiro de plantão, né, meu caro Pedro? Mas dessa vez eu vou olhar pelo meio copo cheio, não pelo meio copo vazio. É claro que quando você assiste, olha, observa esse Flamengo, espera, já diria o Paulo Ricardo na música, né? Mais, muito mais. Não é da tua época, mas fez muito sucesso, viu? O RPM, viu, meu caro Pedro? Mas o fato é que o Flamengo hoje entrou no ritmo cadenciado, moderado, administrando o resultado, porque sabia que do outro lado não tinha um adversário portentoso que poderia fazer frente. Foi um jogo que esteve no controle do Flamengo, mesmo não tendo uma atuação brilhante, isso é importante frisar, do primeiro ao penúltimo minuto. Poderia ter saído o gol do Táchira ali naquela jogada? Poderia ter saído, mas eu acho que seria muito mais obra do acaso. Até porque o time já estava todo desmilinguido, desmontado, e aí daqui a pouco vou dar uma cornetada no Felipe Luiz com relação, não só o time que ele partiu a partida, né? Iniciou a partida, mas algumas mexidas que ele tem feito. Isso aconteceu também na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, quando ele desmonta
o setor no meio de campo do Flamengo, desmonta a característica de um time que já estava desfalcado. Isso traz um time frágil, como é o Táchira, para o campo do rubro-negro carioca. Então, acho que foi um jogo sob controle. É importante lembrar, as estatísticas trazidas pelo Bruno só vão referendar aquilo que eu falei, aquilo que eu vou falar agora. O Flamengo, nas últimas Libertadores da América, teve grupos mel na chupeta, fáceis, molezinha. E mesmo assim, sofreu, padeceu e deixou aquela impressão de que não iria chegar como não chegou. Lembro de Alcas, Nublense, Milionários, Bolívar, que tem o camisa 10 à altitude, e ainda o poderoso Palestino. Então, diante desse histórico recente, como lembrou muito bem o Bruno, o Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores da América desde 2022, acho que foi uma atuação ok. Nota 7 do Flamengo. Pode fazer mais? Sem dúvida alguma. Pode e deve fazer mais. Porém, contudo, entretanto, todavia, era estreia de Libertadores, primeiro jogo da competição internacional, ou fora de casa, com o time desmontado. E aí, quando eu falo do time desmontado, hoje, o principal corredor, o principal canal do Flamengo de ataque é formado por Gerson e Wesley. Os dois estavam fora dessa partida. E o Gerson ainda tem um papel fundamental na armação, na construção e na criação do time do Flamengo. Eu diria até mais do que Jorge de Arrascaeta. Tenho dado umas cornetadas no Arrascaeta e acho que se faz necessário, porque pela fama que tem, pelo histórico que tem e pelo salário que ganha, precisa dar mais retorno ao rubro-negro carioca. Então, eu vou só deixar aqui uma pincelada, algo que eu já falei superficialmente na programação da Jovem Pan. Acho que aquele nosso ouvinte, espectador internauta mais atento, acho que a diretoria do Flamengo tem que começar a pensar um pouco mais em médio e longo prazo. Quem vai ser o novo Arrascaeta do Flamengo nesse médio ou longo prazo? Vai ser o Gerson? Talvez. Vai ser o Jorginho, que já está fechado com o Flamengo, que vem da Inglaterra? Não será. Então, se eu fosse cartola do Flamengo, dirigente do Flamengo, e ali nas Laranjeiras falar assim, quanto é que vocês querem pelo Arias? Ah, é 100 milhões? Beleza, tira do bolso lá e compra. Então, pega um outro jogador, porque o Flamengo não pode permanecer na dependência do Arrascaeta, porque o Arrascaeta não é mais aquele Arrascaeta do passado, vide os problemas físicos que ele tem apresentado. Agora, para resumir tudo que eu falei, diante da política do meio copo, meio cheio e meio vazio, acho que o Flamengo administrou, gerenciou e cadenciou a partida do primeiro ao penúltimo minuto e estreou com vitória, que é importante para um clube que sofreu, para um time que sofreu nas últimas duas Libertadores da América, quando encarou Alcas, Nublense, Milionários, Palestino e o Bolívar, meu caro Pedro. Faz tempo que eu não converso contigo, hein, Viga? Acho que a última vez que a gente conversou ao vivo aqui na Jovem Pan, o técnico do Flamengo ainda era o Tite. Aí era aquele Viga, né, que já chegava cornetando, né? Hoje um Viga mais relax, né? Um pouco de passapano para esse Flamengo, não é não? Não, mais ponderado, mais equilibrado, mas as cornetadas no Felipe Luiz eu vou dar já, porque então como eu disse agora há pouco, meu caro Pedro, acho que na final do Campeonato Estadual, quando o Flamengo também já tinha o jogo administrado, o título na mão com 2-0, o que faz o Felipe Luiz? Que é ótimo, excelente, mantém uma longa invencibilidade, vida longa para o Felipe Luiz, de preferência no rubro-negro carioca. Ele desmonta o setor no meio de campo. Ainda sou daqueles, não sei se eu sou romântico ou não, viu, Pedro? Que acham que futebol se ganha e se perde nesse setor fundamental do futebol. Então, de um time de futebol. Então, quando ele desmontou o Flamengo naquele Fla-Flu, ali no primeiro jogo quando estava 2-0, deu a chance ao Fluminense de buscar um gol. E foi o gol da esperança, que acabou não se concretizando do lado tricolor. E acho que hoje ele fez a mesma coisa. Estava ali na dosimetria, estava calibrando o desgaste dos jogadores, é verdade. Mas era um time que já não tinha 5 atletas com potencial de titularidade. Aí começa a botar os meninos, começa a botar João Vitor, começa a botar o Wallace Ian, enfim, aí você tira um pouco o peso do Flamengo e dá chance para o adversário. Agora está muito claro, está muito nítido que alguns jogadores precisam render mais. O De La Cruz, pelo que o Flamengo gastou, pelo que o Flamengo despendeu, pelo que o Flamengo investiu, esse é um jogador que tem que mostrar serviço. Ou mostra serviço o quanto antes, ou então o Flamengo bota ele no mercado, porque daqui a pouco não vai valer aquilo que comprou. Outro jogador que não pode ficar no banco de reservas é o Alexandre com o Ayrton Lucas. Isso é claro, nítido e evidente. Michael não pode ser titular do Flamengo, pelo menos agora, nesse momento. É um jogador que vem mal. É um jogador ali de 20, 30 minutos no máximo. O Cebolinha fica sempre também aquela expectativa. Vai, Cebolinha.
engrena, Cebolinha. Fez a jogada do gol? Fez a jogada do gol. E o restante, e o conjunto da obra. Agora eu fiquei feliz, sabe por quê, meu caro Pedro? Só para fechar, o gol do Juninho, porque já tinha gente pegando no pé do Juninho desde o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E aí, no jogo contra o Internacional, na estreia do Brasileiro, ele perdeu pelo menos umas 2 chances claras de gol. E aí começaram a cornetar. É um jogador craque, fora de série? Não é, mas para um Campeonato Brasileiro longo, que tem em paralelo Copa do Brasil, Libertadores da América, o Juninho vai ser muito útil no momento da ausência do Pedro, que ainda não estreou na temporada de 25. Desculpa me alongar um pouco mais, mas já que você fica me espetando, me cutucando, me alfinetando, aí a gente tem que tocar os instrumentos da nossa orquestra, né, meu caro Pedro? Mas tá certo. O papel do apresentador, né, às vezes é tocar na ferida também, né, fazer o comentarista falar mais um pouquinho. E aí o Viga levantou essa bola aí do Juninho, né, o torcedor do Flamengo que não vê a hora do Pedro retornar pro time. O Viga falou do De La Cruz e concordo muito. Eu acho que o De La Cruz, na sua primeira temporada aqui no Brasil, sentiu o ritmo, o calendário, as viagens, completamente diferente lá do futebol argentino, mas agora é uma nova temporada, eu já acho que tem que ser cobrado, o De La Cruz. E o Arrascaeta, como tem tido aí muitos problemas físicos, não consegue assim manter talvez uma regularidade, uma sequência que lá no começo dele de Flamengo conseguiu manter lá no auge. E aí o Viga também faz esse questionamento, se o Flamengo não tem que buscar um jogador, um novo Arrascaeta, né? Uma nova possibilidade ali no meio de campo. Fica até a pergunta para vocês, Raí Monteiro, Vitor Boni, o Flamengo, o Viga falou do Arias, né? O Arias eu acho difícil, porque outros times brasileiros já se interessaram, o Palmeiras um deles, também, né? Renovou recentemente, o Fluminense com esse discurso, só vendo se for para o futebol europeu. E o Flamengo está precisando mesmo aí de um sucessor ou de uma sombra para o Arrascaeta? Eu acho que hoje a criação foi uma questão, né? Nessa formação com os 4 da frente. A gente citou aqui os desfalques, é claro que eles pesam, né? E obviamente que fazem muita diferença e não podem ser ignorados nessa análise. Agora, mesmo com... Eu acho que foi mais... Sinceramente, Pedro, eu acho que foi mais uma questão do jogo mesmo, assim. De como o Flamengo encarou esse jogo de hoje. Porque no confronto do sábado contra o Inter, o Flamengo também tinha vários desses desfalques. Era uma base parecida aí com essa de hoje. Tinha o Wesley, é bem verdade, né? Que é uma peça importante ali do lado direito. E o Flamengo produziu muito no segundo tempo, né? O Flamengo teve várias oportunidades ali depois que empatou o jogo, até de conseguir a virada diante do Inter, né? Então, sim, eu não sei se é exatamente essa questão para esse jogo especificamente. Eu acho que é mais como... Por isso que eu disse que na minha avaliação foi uma atuação muito ruim, porque eu acho que no combo da atuação muito ruim, na minha opinião, está o fato do time não ter encarado o jogo com... Assim, eu não quero aqui dizer seriedade, porque é um pouco pode ser um pouco leviano da minha parte, mas assim, não parecer se entregar para o jogo com a necessidade assim, de resolver logo e conseguir costurar o resultado o mais rápido possível e aí depois administrar um pouco mais, né? Então, não sei se é exatamente a questão de uma peça, né? Faltou um armador, falta o Arrascaeta, precisa de uma sombra para o Arrascaeta, pelo exemplo que eu citei do sábado, quando o Flamengo conseguiu criar bastante. Eu acho que foi mais como o time encarou o jogo. O Flamengo me pareceu um pouco desinteressado. Vamos resolver a qualquer momento, vamos ganhar a qualquer momento a gente pode fazer um gol. E repito, muitas vezes pode acontecer, mas outras tantas não. Abordar jogos de Libertadores, assim, jogos de mata-mata, né? Não era um jogo de mata-mata, mas trata-se de uma competição de mata-mata. Dessa forma, eu acho que é muito perigoso, né? Com esse negócio de podemos ganhar a qualquer momento. Foi um pouco isso do que o Flamengo me transmitiu assistindo o jogo, pelo menos à distância. A criação do Flamengo, Vitor Boni, questionada no jogo de hoje. Vi muita gente aí incomodada com o futebol que tem sido apresentado pelo Michael. E o Rodrigo Viga tocou em alguns assuntos importantes, o De La Cruz, o Arrascaeta, se o Flamengo precisa, né, de um jogador para essa função de meio armador. E o futebol do De La Cruz, eu acho sim que a partir dessa temporada tem que passar a ser cobrado. Acho que sentiu o desgaste do calendário, o ritmo mais intenso do futebol brasileiro se comparado ao futebol argentino, onde ele estava e estava muito acostumado ali ao modelo de jogo e também ao calendário do River Plate. E agora vem para o Brasil, é uma outra coisa que ele se depara por aqui. Queria saber também a sua opinião sobre a criação do Flamengo, Vitor Boni. A criação do Flamengo foi realmente um problema na partida de hoje, mas eu acho que eu vou mais na linha, desculpa, realmente do que disse o Raí. Acho que o problema foi o coletivo, da forma como o Flamengo encarou o jogo. A gente tem o exemplo recente também do Corinthians, né? Que é o campeão paulista, é um time que estava jogando bem no final do ano de 2024, que emendou aquela sequência de vitórias,
mas que encarou mal os jogos da pré-Libertadores, sofreu contra uma fraca Universidade Central, foi eliminado tomando aquele vareio de bola na partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil. Então, o modo como você encara o jogo também é importante, independente da qualidade que você tem no time. É que o Flamengo é um time mais maduro, é um time que, apesar dos desfalques, tem muita qualidade individual ainda e conseguiu conquistar esse resultado que é importantíssimo nessa estreia da Copa Libertadores da América. Sobre o Arrascaeta, em específico, eu concordo com o Viga que chega o momento de se pensar em uma transição, isso é claro. Como o Flamengo vem fazendo também com relação à geração vencedora desses últimos anos, né? Eu acho que foi correto o que foi feito também com o Gabigol na temporada passada, que não vinha bem já de 2 temporadas, então já não fazia sentido ter o Gabigol no elenco pelo que ele entregava, não poderia só manter o atacante pela gratidão, pelo tudo que ele fez. Então o Arrascaeta ainda é um jogador determinante, mas cada vez mais cada vez menos determinante, né? Cada vez mais ele deixa o Flamengo na mão no sentido de não estar disponível fisicamente, de estar sofrendo com esses problemas de lesão. Então é o momento, eu acho, claro, de o Flamengo pensar em uma transição com relação ao seu meio-campista. Para agora, urgente, é um problema que vai esquentar a cabeça do torcedor flamenguista hoje? Não, mas é claro que faz parte de uma gestão de futebol também fazer esse tipo de transição. Esses jogadores que fizeram a sua história, que foram vencedores, eles vão perdendo, vão ficando mais velhos, vão perdendo a sua capacidade de serem determinantes dentro de campo. E aí a questão é buscar os substitutos. Vamos ver o Viga citou o exemplo do John Arias, que a gente falou que é difícil, complicado, mas tem outros. Aí é saber pincelar e achar para quem pode assumir essa função no futuro próximo, quem sabe, dentro do Flamengo. O De La Cruz, o Flamengo foi lá no River Plate, gastou 16 milhões de dólares, então o torcedor do Flamengo vai questionar o jogador pelo valor, vai questionar o jogador pelas suas atuações, Bruno Prado. E o time do Flamengo, você até chegou a falar aqui no programa, e é verdade, perde muito, né? Perde muito no setor de meio de campo, sem Gerson, sem Arrascaeta, e aí passa essa responsabilidade para os outros jogadores, até por isso a gente está comentando, por exemplo, a atuação do De La Cruz. O De La Cruz ainda não conseguiu se acertar no Flamengo mesmo, não conseguiu ter uma sequência muito boa no Flamengo. Ano passado com lesões, com problemas físicos, é um jogador que acho que o calendário brasileiro pesou muito para ele. Esse ano ele teve alguns bons jogos, mas ele não consegue realmente assim, embalar uma sequência de vários bons jogos. É um jogador que não vai jogar todas as partidas na maratona que é o futebol brasileiro, mas ele pode e deve entregar mais. É um jogador que gosta de participar bastante do jogo, mas ele não tem sido muito produtivo. É um jogador que ainda não joga o que já jogou no River, na própria seleção uruguaia. Ele ainda está abaixo. E em relação ao Arrascaeta, o Flamengo ele deve sim buscar uma alternativa que não é fácil, né? Não é fácil. Se for falar em mercado, não é fácil. Pode arrumar uma alternativa na maneira de jogar. O Felipe, por enquanto, quando ele não tem o Arrascaeta, que hoje ele também não tinha o Gerson, ele usa essa formação com 4 atacantes, mas se tivesse o Gerson, ele poderia usar ali um meio Pulgar, Gerson, De La Cruz e 3 atacantes. Já usou isso algumas vezes no Campeonato Carioca. Então ele pode arrumar alternativa também usando quem já está lá. Mas o Arrascaeta é um jogador que, pelas questões físicas, e ele tem uma tendência de sofrer lesões musculares, e não é uma coisa nova, 2021 mesmo, ano que o Flamengo chega à final da Libertadores, ele era dúvida para a final, ele jogou muito pouco no Brasileiro daquele ano. Ele chegou a ser dúvida porque ele vinha de uma sequência de lesões. Alguns falavam que poderia jogar o Michael, aquele jogo contra o Palmeiras em Montevidéu. Então não é uma coisa nova, né? O Arrascaeta é um jogador que tem essa tendência de ter problema muscular. Então, não é um cara que você vai contar com ele em todas as partidas. Você sabe que em muitos jogos ele vai estar fora. E mesmo quando ele está jogando, até por ter essa sequência de lesões, ele não volta inteiro, né? O Arrascaeta é um cara que hoje, o nível de atuação dele, a regularidade com a qual ele tem grandes atuações, caiu bastante, né? Hoje faz um jogo bom, depois demora um pouquinho para fazer outro. Já é um jogador que você não vai contar sempre com ele. O Alcaraz chegou para ser esse meia do Flamengo e já foi embora, já saiu. Ligeirinho, corria mais do que a bola, estava afobado o menino. Ele não é mau jogador não, mas, enfim. Quando eu vi alguns caras elogiando o Alcaraz, eu falei, rapaz, não vai dar certo, porque são caras que eu
técnicos de futebol, né? Inclusive um argentino que dirigiu o Atlético Mineiro. E agora vão exercer, o Everton lá na Inglaterra vai exercer o direito de compra do Alcaraz, não vai? Sem dúvida alguma. E acho que aí não dá nem para discutir, né, Bruno? Entre jogar no Brasil e jogar na Inglaterra, não importa qual time você esteja, acho que a Inglaterra oferece muito mais chance, oferece mais projeção, mais oportunidade. Agora, na linha da cornetada ainda, eu entendo perfeitamente a necessidade de você calibrar, de ter aquela dosimetria física, fisiológica dos atletas. Eu acho que isso ficou muito claro, muito nítido hoje, não só na falta de... Acho que o empenho excessivo do Flamengo, falta de garra, de vontade de vencer o jogo, estava ali tudo gerenciado, tudo administrado, mas acho que essa formação também com, vamos dizer assim, entre aspas, 4 jogadores de frente, dificulta qualquer que seja a formação de meio de campo. Estou aqui pegando no pé do De La Cruz, não é de hoje, não é por conta de hoje, é por conta de toda a obra que ele já construiu no Flamengo. Então o Flamengo tinha ali o Pulgar na cabeça, como segundo homem o De La Cruz, o Luiz Araújo tentando fazer uma composição de meio de campo, lá na frente Michael, Cebolinha e o Bruno Henrique. Eu adoro o Bruno Henrique, mas acho que a pior das posições dele é justamente jogando como centroavante, porque é um cara que precisa de espaço, precisa de velocidade, precisa do corredor para explorar toda a velocidade e papaléguas que ele tem. Então, acho que nessa formação era o que tinha hoje o Felipe Luiz. Também não dava para se esperar uma atuação brilhante, seja do meio de campo, seja do comando de ataque, porque estavam ali sendo feitas algumas improvisações, algumas alternativas que na prática certamente não é a formação preferida, não é a formação ideal do Flamengo. Agora, eu estou olhando um pouco em perspectiva, viu, Pedro? Jorginho, ele vem da Inglaterra e acho que ele vai ser o 2 desse meio de campo do Flamengo. O Pulgar estaria consolidado, calma, torcida do Flamengo, se ele realmente jogar futebol ad eterno, vai ter o Thibaut em Copacabana, vai ser o segundo homem, o Jorginho, e acho que quem pode rodar nesse time é justamente o De La Cruz, pelo futebol que vem apresentando. E na ausência do Arrascaeta, que vai ser o 3 no meio de campo, o Gerson sai da beirada e vem para o meio de campo. Na esquerda, o Felipe Luiz vai escolher provavelmente o Bruno Henrique e o Pedro como referência. Então, acho até que se o De La Cruz não ficar esperto, com a iminência da chegada do Jorginho, ele é candidatíssimo a ir para o banco de reservas, já vislumbrando e projetando essa futura formação do Flamengo. Mas não entendo que o Jorginho possa ser o substituto, seja do Gerson, seja do Arrascaeta, porque vejo nele um talento enorme, mas funções e características bem diferentes, viu, meu caro Pedro? Curta, siga e compartilhe fatos rápidos.